E aí pessoal, beleza? Eu sou o Kaique, produtor de vídeos e eterno aprendiz na área do audiovisual. Estou aqui hoje para contar um pouco da minha história, de quando eu comecei, né, nesse meio que tem me encantado a cada dia que passa. E vou compartilhar um pouquinho dos primeiros equipamentos, os primeiros trabalhos pagos que eu peguei, os trabalhos que eu fiz de graça, na verdade faço até hoje alguns. Então eu quero compartilhar um pouco e talvez a minha história, né, o meu começo, tenha sido ou está sendo o começo de alguém também. Então espero que inspire alguém e que vocês possam ter bom proveito desse vídeo. Bom, a minha história no audiovisual começou, eu lembro certinho a data, no dia 10 de julho de 2020. Eu sei porque no dia 7 o meu filho nasceu e no dia 10 foi quando ele veio para casa, e assim que a gente chegou, né, quando entardeceu lá pelas 6 horas mais ou menos, eu peguei o computador e eu lembro que antes um pouco eu assisti alguns vídeos do Johnny Su, né, e eu fiquei encantado com aquele setup do programa, né, o Premiere, aquele fundo escuro, e eu sempre achei bonito essas coisas, aquele minimalista, enfim, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, caramba, eu preciso aprender que programa que é esse e usar. Eu sabia já que era de edição de vídeos, né, mas eu não sabia como usar. Então eu comecei a pesquisar um pouco. Eu vi que o Premiere na época acho que era mais de R$100 a mensalidade dele, então eu baixei um mais barato, o Filmora, né? Eu comecei no Filmora, programa bem intuitivo, né, completinho. Então eu comecei nele e eu lembro que eu na mesa da cozinha, né, eu comecei a editar um vídeo de drone, né? Eu tinha pegado um drone emprestado, o DJI Spark, é um dos primeiros que a DJI lançou, e eu fiz alguns takes curtos com ele, né? E quando eu cheguei em casa eu comecei a editar, né, nesse dia 10. E eu lembro que eu comecei às 6 horas, né, da tarde, eu atravessei a noite, quando era 5 horas da manhã, né, no dia seguinte eu ainda estava na mesa editando o vídeo, porque eu tinha que aprender a usar o programa, então eu estava assistindo tutoriais e editando ao mesmo tempo. Mas assim, eu não vi nem a hora passar, de tão encantado que eu estava com aquele processo de edição, né. Então assim, foi uma área que de primeiro, já me deixou muito fascinado, já me deixou muito encantado, e eu sigo assim até hoje, né, com um olhar brilhando para tudo que eu aprendo de novo, né, tanto do programa quanto edição, movimentação, enfim, é uma área que tem me realizado muito. E eu lembro que depois que eu comecei já a aprender um pouco a editar no programa, eu peguei esse drone emprestado. Meus primeiros vídeos foi apenas com o drone, só o drone. Eu tenho uma GoPro até hoje, a Hero 4 Silver. Da vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comprei uma para levar, né, e eu tenho ela até hoje. Então eu tinha o drone e essa GoPro Hero 4, né, que filma em 180, né, filma nem em 4K, ela filma em 180. Então eu comecei a fazer vídeos de drone, eu aprendi a pilotar o drone junto com a edição de vídeos, né? Quando eu peguei o primeiro para poder editar, né, eu não sabia nem pilotar o drone ainda, né? Eu tinha pegado ele emprestado, comecei a assistir tutoriais na internet, como instalar o programa no celular, como levantar voo, enfim. Então eu comecei ali e eu praticamente todo dia eu subia ele um pouquinho, sobrevoava em cima de casa, ia na praça, fazia uns vídeos da praça e chegava em casa e já editava um pouco, colocava somente uma música de fundo, aqueles cortes secos, né, e as imagens. Então assim, o meu começo foi praticamente esse, o drone, o programa de iniciante, e assistindo muito tutorial, comecei a seguir um monte de gente, Johnny Su, o Herbert, o Gui Paiva, nossa, a galera, o Phil Rocha, comecei a seguir um monte de gente, comecei a adicionar
geral no meu Instagram, né, do meio do audiovisual, e comecei a copiar eles, né, pegava uma música que eu me interessava em algum vídeo desse e já baixava aquela música, já começava a querer colocar em algum vídeo que eu fazia. Então eu comecei a copiar eles e alguma coisa assim eu tentava colocar alguma particularidade minha, né, algo para não ficar só aquele Ctrl+C, Ctrl+V, então colocar um pouquinho das minhas coisas também. E foi assim que eu comecei, né? Comecei e não parei mais. Eu lembro que o meu primeiro trabalho que eu fiz, o primeiro job que eu fiz e recebi, né, o primeiro que foi pago, foi com o dono desse drone, o DJI Spark, né, o primeiro que eu usei, que eu fazia os vídeos, né, da empresa, e ele acertou um valor por mês para eu poder continuar fazendo esses vídeos, né? Porque o que eu fazia? Eu pegava toda a imagem, eu editava, e na empresa tinha uma televisão atrás de mim, porque era bem na recepção, então tinha televisão atrás de mim, como essa daqui, só que ela fica mais pro alto, ficava mais pro alto. E eu editava esses vídeos da empresa, colocava nessa televisão, porque quem vinha, né, o cliente que vinha, já dava de cara com esses vídeos e eles gostavam, né, ficava na recepção aguardando um pouco e ficava assistindo os vídeos. Então o primeiro trabalho que eu recebi foi esse, né, a gente acertou um valor por mês e foi o primeiro. O audiovisual, ele trouxe para mim, né, particularmente, como pessoa, eu aprendi a ser mais organizado com ele, né, eu aprendi a ter mais responsabilidade com os meus equipamentos, porque eu lembro quando eu era mais novo, né, quando meu pai e minha mãe compravam algum equipamento eletrônico, não tinha tanto cuidado porque não fui eu que comprei, né, foram eles. Então não tinha tanto esse zelo. E a partir do momento que eu comecei a comprar meu próprio equipamento, minha própria ferramenta de trabalho, eu comecei a ter mais cuidado, né? Eu comecei a ter ciúmes, né, do meu equipamento e, assim, inevitável, eu comecei a cuidar mais dele. Então, assim, o audiovisual, para mim, como pessoa, me trouxe essa organização e como profissional, hoje eu estou me sentindo muito realizado mesmo. Eu tenho conseguido conquistar, né, bastante coisa, tanto equipamento quanto coisas particulares, para minha casa, para minha família, para o meu trabalho, né, para o próprio audiovisual. Então, assim, eu tenho me realizado, eu tenho me sentido muito satisfeito com tudo que eu tenho conquistado. Eu sei que é apenas o começo, muitas coisas ainda tem para vir, né? Eu acredito muito que eu ainda tenho que crescer no meio, tenho muito a evoluir, então eu sei que é apenas o começo. Mas sim, o que eu posso dizer é que o audiovisual tem mudado a minha vida, de verdade mesmo, tem mudado a minha vida e para melhor, né? Lugares, né, que eu frequento hoje, que para mim eram sonhos, né? Mesas que eu sento hoje para conversar com o cliente, para mim, assim, antes, né, há 2 anos atrás, eu nunca queria imaginar, né, que eu ia sentar com tais pessoas, né, de nível econômico maiores que o meu, entendeu? Para poder estar conversando de trabalho, né? E nessas conversas, né, eu sou a autoridade, né? É eu que entendo do assunto, entendeu? Então eu tento passar a maior confiança para eles, né, do assunto, e assim, eu tenho sido ouvido, né, eles têm prestado muita atenção em mim, então é onde eu me sinto muito realizado, né? Lugares que eu nunca, como eu falei, nunca imaginei de estar, entendeu? Recente agora eu estive dentro do Parque do Peão de Barretos fazendo uma filmagem, né, para poder editar posteriormente e criar um aftermovie, entendeu? E eu fiquei hospedado no Rancho dos Independentes, entendeu? Para quantas pessoas esse lugar é disponível, entendeu? É para poucos, entendeu? E eu não estou assim me gabando, me vangloriando, não. Eu fiquei muito feliz por estar naquele lugar graças ao meu trabalho, graças ao audiovisual, entendeu? Então, assim, eu fiquei até emocionado no dia, porque de fato eu fiquei muito feliz mesmo, entendeu? De estar dentro do Parque do Peão, né? Tudo bem que o acesso lá é livre,
mas a partir de certo horário não é, entendeu? E eu tava lá, entendeu? Depois do parque fechado eu tava lá, tava como profissional trabalhando e assim, as pessoas me viam de fato como esse profissional e me respeitavam como tal. Então assim, eu fiquei muito feliz. Esse foi um trabalho recente que eu fiz. Então onde eu falo que eu tenho me realizado muito no audiovisual, estou muito satisfeito. Eu sei que ainda tem muita coisa por vir. A minha perspectiva, né, para o futuro é que eu esteja trabalhando apenas com o audiovisual, né? Hoje eu ainda não estou, entendeu? Eu trabalho em uma empresa privada e trabalho com o audiovisual, né? Quando eu posso, né? Sempre depois do expediente, depois das 6 horas ou nos finais de semana. Mas eu imaginei para o futuro, né, eu trabalhando apenas com audiovisual, tirando meu sustento apenas do audiovisual. Eu sei que eu consigo, eu sei que é uma área muito promissora, ainda mais aqui no nosso país, que não é tão, como é que eu posso dizer, não é tão avançado quanto lá fora, né? Essa profissão. Então a gente tem muito que aprender e eu acredito que é um mercado que tem muito a crescer ainda aqui no nosso país, como já tem crescido, né? Tem muitos profissionais aí excelentes mesmo, né? Dirigindo filmes, novelas, DVDs de música, entendeu? Tem muitos profissionais top mesmo. E um pouquinho de cada um, a gente consegue aprender e se tornar um profissional melhor. Pessoal, foi isso o vídeo que eu queria trazer para vocês, né, do meu começo no audiovisual. Espero que eu possa ter inspirado alguém, né, para poder, alguém que esteja começando também assim como eu. Eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma e que é apenas o começo, entendeu? Assim como eu estou começando, você também pode estar começando aí. E não desiste não, porque é uma área que pode sim trazer muito retorno para a gente, tanto financeiro quanto profissional, pessoal. Então não desiste não, que é uma área apaixonante e assim como eu, você também vai se apaixonar por ela, tá bom? Então pessoal, obrigado, o vídeo que eu queria trazer isso daí e até o próximo.